aqui, né? Ele deixou. Assim fica melhor. Só que aí você fala ali, tá? Boa noite a todos. É um grande prazer hoje, a gente recebe um grande amigo, o Nazil, que aceitou o nosso convite. É um prazer imenso para essa casa. Queria primeiro dar um aviso sobre sábado passado, o Varal Solidário, foi bem legal, quem nos ajudou. A gente continua com a ideia, tá? Nós vamos tentar colocar o varal fixo no lugar que fica à noite, nós vamos colocando na página para compartilhar. Mas continuamos precisando de cobertores, principalmente, sapatos masculinos, mais roupa masculina que foram procurar, não tinha. Quem puder nos ajudar, a gente vai buscar, é só entrar em contato. Tá? Mais algum aviso? Acho que não, né? Só isso. Volta a educação infantil. A educação infantil, sábado, vou confirmar, acho que sábado agora já volta a educação infantil na Cidade Nova. Quem quiser participar, é de sábado, das 10h30 ao meio-dia, fica à vontade. Então eu queria pedir a todos agora nesse momento que a gente levasse o pensamento a Deus, a todos que estão assistindo também, agradecendo esse momento, agradecendo primeiro pelo dia, por termos acordado, por termos o nosso lar, nosso trabalho, agradecer por estarmos reunidos em nome de Jesus e pedimos, ó Pai, abençoa esse ambiente, abençoa todos que estão nos assistindo, que os nossos amigos espirituais que nos acompanham estejam junto conosco, os nossos mentores, para que consigamos entender o Evangelho de Jesus e principalmente colocar em prática. Que assim seja. Sim, sim. À vontade. Vamos lá? Boa noite a todos, aqueles que aqui se encontram e os que têm a oportunidade de nos ver e ouvir através das transmissões que esta casa possibilita. Para o nosso encontro de hoje, eu não fixei um tema específico. E eu fiz mesmo de propósito, para que nós pudéssemos, e seria bom se tivéssemos a chance de ter a participação daquele que nos ouve, para que ele também desse a sua ideia. Mas vou pedir aos que aqui estão que me ajudem, sugerindo 4 temas, pouco importa quais sejam. Vamos lá? Estou aberto para o primeiro. Rejeição. 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 E o segundo? Abandono. Está um pouco ligado, né? Rejeição, abandono. Pode ser que a rejeição leve ao abandono. Mas vamos lá. Vou esperar um segundo mais assim. Amor próprio. Amor. Ok. Rejeição, amor. Terceiro. O pessoal está aqui tentando tirar da cartola. Tem que pegar um legal, né? Tenta pegar um diferente. Então vamos nós. Estou esperando. Rejeição, amor. Reencarnação. Reencarnação. Ok. Falta só mais um. Família. Tranquilo. Rejeição, amor, reencarnação, família. A ideia de reunir estas questões, em primeiro lugar, é mostrar para aqueles que se aproximam da doutrina espírita que ela traz
a possibilidade de nós encararmos as questões que nos perturbam, nos incomodam, dentro de uma ótica bem diferente. Na abertura, foi-nos dito na prece que havia, o interesse de que vivenciássemos o Evangelho. Eu vou me permitir ampliar um pouco isso, na medida em que o Evangelho, cujo significado é boa nova, ele tem uma razão de ser para todos nós, quando bem interpretado do ponto de vista da doutrina espírita. Isso porque, na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec faz menção a alguns pontos que não são possíveis de um estudo mais aprofundado, de uma análise mais séria, pois esses temas fogem a uma necessária comprovação. Nós não podemos perder de vista que a doutrina espírita é baseada em fatos. E estes fatos são os fatos que decorrem das comunicações dos espíritos. Acho que o microfone está desligado. Opa, Está todo mundo reclamando que está baixo. vamos ajustar. Dá uma testada, vê se está. Melhora o som. Quem está ouvindo? Está ouvindo? Não está? Você já viu? Mas eu acho que está nesse lugar. Então, vamos aguardar. Sim, se tiver aí ok, dá o retorno. Trabalhar com tecnologia é outra conversa. Eu prefiro mais a presença física, tá? Porém, aceito a tecnológica. Em todo caso, os que estão aqui estão me ouvindo, tá bom? Se você não está ouvindo daí, perde a chance. Na próxima vez, vem e está resolvida a coisa. Eu dizia que interpretar as coisas pelo ponto de vista apenas do Evangelho só tem um sentido se nós o fizermos sob a ótica do Evangelho segundo o Espiritismo, que não é um Evangelho de Jesus, mas é a junção de alguns ensinos de Jesus, colocando esses ensinos por uma outra ótica, a ótica do Espírito. E eu insisto nisto porque me parece há uma confusão na medida em que nós não queremos abandonar certas visões que temos em decorrência desta nova visão para a qual nós somos chamados. E essa nova visão para a qual somos chamados é uma visão da emancipação do espírito. Nós não estamos aqui para permanecer na Terra. A doutrina espírita não tem este propósito. Ela quer nos fazer cidadãos do universo e, consequentemente, espíritos evoluídos. E para que sejamos espíritos evoluídos, é necessário romper, afastar estas ideias, que são ideias decorrentes de práticas que já não têm mais qualquer sentido. Buscar conhecer as coisas por esta ótica significa então dar um passo à frente, um passo que permite então analisar com a maior tranquilidade os temas que vêm, mas sob um prisma diferente. Vocês aportaram aqui 4 questões que têm sim alguma similaridade, alguma relação, e eu poderia abordá-las na ordem que vocês propuseram, na ordem proposta, tranquilamente, não teria problema algum. Porém,
eu vou pedir licença para inverter um pouco esta sequência, tá? Porque nós temos o tema abandono, temos o tema família, temos o tema reencarnação e temos o tema amor. O mais simples de abordar é o tema abandono, que é o primeiro que vai aparecer. E por quê? Porque há uma preocupação muito grande, às vezes, em entender certos episódios que nos levam a deixar de ter a companhia de alguém. E isso pode se dar pelas múltiplas formas como ocorre. Há pais que abandonam filhos, há companheiros que abandonam outros, há pessoas que abandonam propósitos, e nós somos os campeões do abandono, já que deixamos de lado qualquer propósito de sermos melhores. Nós abandonamos propósitos espirituais quando reencarnamos. Era este o segundo tema, não na ordem, ou na ordem até, tá? Quando o abandono produz em nós a sensação de perda, é importante que demos o passo adiante a que eu me referi agora há pouco. As pessoas convivem nas relações múltiplas, estabelecendo entre si um processo que é de troca. E o abandono, via de regra, representa a ruptura dessa troca. Alguém, pelas razões que lhe são próprias, entende que não é mais possível conviver ao lado de outra pessoa e abandona aquela comunidade, abandona aquele outro parceiro, abandona uma determinada empreitada e o faz porque justamente não tem mais os mesmos interesses que aquela vinculação anteriormente apresentava. Ela, a pessoa que toma a iniciativa da ruptura, não tem. E por que não tem? Bom, aí nós precisaríamos considerar e conhecer o caso concreto. E no caso concreto, pode ser que a nossa conclusão não seja a conclusão que leve a pessoa que passa pela sensação de perda a entender aquele gesto. Mas por que isso ocorre? Qual a razão pela qual pessoas que em certo momento trilharam caminhos que pareciam os mesmos se mostram posteriormente caminhos diferentes? O segundo tema nos ajuda a explicar isso, é a questão família. Por quê? Porque há uma visão encarnatória sobre família, uma visão do nosso mundo. Então há pessoas que se preocupam em manter tradições familiares, vínculos vindos desta ou daquela pessoa que as precedeu, etc, etc. Numa história muito grande, muito rica de detalhes, porque a nossa família já foi a família com um homem à frente, mas também já foi a família com uma mulher à frente. O fato é que a doutrina espírita nos permite entender família sob um outro ponto de vista. Na exata medida em que somos espíritos, individualidades que evoluem, e evoluem a partir de princípios inteligentes, do átomo ao arcanjo, Livro dos Espíritos, parte segunda, não há solução de continuidade. Então, desde o átomo espiritual até a criatura mais elevada que nós podemos conceber, não existe uma solução de continuidade. São estágios que vamos cumprindo, mas somos
individualidades. E porque somos individualidades, nós vamos procurando relações de afinidade. E esta afinidade é que os Espíritos nos dizem, constituem as famílias, é destas afinidades que se constituem as famílias espirituais, que longe estão de ser aquelas, entre aspas, famílias que nós imaginamos ter nas nossas relações enquanto encarnados. Por quê? E aí está o terceiro tema que a gente tem para trabalhar. Estou tentando aproximar todos para depois. A questão que envolve as reencarnações. Cada reencarnação significa a possibilidade de se aproximar de um outro grupo de pessoas com os quais nós vamos formar uma grande afinidade. E aí fica fácil chegar no último tema, porque é dos desencontros, dos abandonos, que nós temos às vezes experimentado com pessoas próximas, no que nós chamamos família, no transcurso das reencarnações, que nos deve conduzir a entender a lei do amor. Porque nós não somos espíritos destinados a amar poucas pessoas. Nós somos espíritos destinados a amar a todos e não a um grupo seleto. De trás para frente, então, a gente passa a entender o abandono, que é aquele ponto grave, como talvez simplesmente um desvincular-se de pessoas que já não comungam as mesmas ideias. E por isso cada qual resolve tomar o seu caminho. E o faz, evidentemente, se comprometendo não pelas dores que pode provocar, embora elas, na sua consciência amanhã, vão trazer sim um certo ponto de questionamento, mas demonstram as suas ações, quando assim agem, uma ausência de compreensão deste sentimento, que é o sentimento que Jesus veio nos ensinar, exemplificando. Percebam vocês como a coisa se encaixa, né? Então, eventuais abandonos afetivos, que hoje até os tribunais brasileiros entendem ser passíveis de indenização. Imagina um pai que abandona o filho, amanhã recebe uma demanda judicial para que o filho seja indenizado pelo tempo que não conviveu. E a gente, quando reflete sobre isso no direito, com a visão espírita, se pergunta, mas é possível indenizar o amor? Será que há alguma importância que alguém receba que vai suprir aquele afastamento, aquela ausência que ele diz sentir, porque ele afirma que sentiu? Agora, meu Deus, e quando alguém que não gerou dá um amor imenso e a pessoa que não conheceu o pai que a trouxe ao mundo tem por aquele que a criou um sentimento tão profundo como nós externamos quando temos as nossas famílias bem estruturadas? Não é o império do amor ao invés do império do vínculo? Eu não tenho muito mais lucro no sentido do meu enriquecimento, do meu crescimento, pelo amor que eu experimento, pelo amor que eu entrego, do que por eventual vínculo? As nossas famílias, entre aspas, terrenas, são, pois, o que Emmanuel chama a parentela.
são os parentes. E parente, diz-nos ele, é uma coisa da realidade encarnatória. As famílias são a realidade espiritual. A aproximação para cumprir determinados propósitos, como marido e mulher, como companheiros, como amigos, como sócios, seja lá o que for, quando representa o afastamento, deixa evidente que aquele propósito inicial que conduziu as pessoas para o mesmo caminho, agora já não se mostra mais presente. Então, aquele que persevera no caminho, ao ver que o outro se distancia, fica com a ideia de que há um abandono, mas não há. A companhia de quem não está ligado no mesmo propósito é uma companhia sem muita razão de ser. Torna-se mais um peso do que algo que seja útil. Nós queremos caminhar juntos com quem tem as visões que temos, com quem almeja os mesmos objetivos que almejamos. Mas e quando você está e a pessoa então começa a ficar? A primeira tentativa nossa é a de buscá-la, né? Não, venha, venha, e aí surgem o que? Os atritos, porque a visão que a pessoa tem já não é mais a mesma. E eu não me atreveria a dizer que um tem a visão certa e o outro tem a visão errada. O que nós não temos é mais a confluência de visões. E se não temos a mesma confluência de visões, a nossa afinidade, que é a expressão que os espíritos usam para nos dizer o que vamos buscar, sempre a afinização, essa afinidade não existe mais. Então, o que fazer? Censurar aquele que se afasta? Criticá-lo porque se afastou? Não. Exercer a compreensão de que os caminhos pelos quais ele opta agora são caminhos diversos daqueles que nós resolvemos continuar a trilhar. E entender, dentro da visão espírita, que como espíritos imortais que somos, pode ser que lá na frente os nossos caminhos voltem a ser os mesmos, mas pode não ser agora. Aliás, pode não ser nem daqui a 10 reencarnações. Mas se existir a afinização, se existirem os bons propósitos, lá na frente, esse processo vai reunir estas pessoas que formarão, sim, as famílias do ponto de vista espiritual. É importantíssimo que nós entendamos essa lição, porque o que acontece muitas vezes é que nós sofremos pela limitação evolutiva e achamos que a nossa família são aquelas pessoas que estão ali à nossa volta. Tá legal, nós somos postos ali, podemos até parecer fisicamente, mas só teremos bons relacionamentos, profundo envolvimento, quando a nossa maneira de pensar for muito próxima. Quanta gente se sente melhor na casa do vizinho. Ah, eu vou na casa do fulano, nossa, é uma paz danada, e quando eu tenho que voltar para casa é um sufoco. Mas por quê? O que tem na casa do vizinho que não tem aqui? É aí que a gente começa a entender que as coisas materiais, que às vezes abundam na nossa casa, mas faltam na do vizinho, tem relevância alguma. O que há às vezes é a proximidade, são bons propósitos comuns, uma sintonia que nos faz ficar bem, e isto tem a relevância. Dá para entender então quando os espíritos nos falam de família, afinidade, eles não estão preocupados com os laços de sangue, porque os laços de sangue às vezes se estabelecem por questões, hoje em dia muito mais difícil, pelo menos no nosso país, não são questões comerciais, mas no nosso país mesmo, há 150, 200 anos,
os vínculos eram estabelecidos por simples interesses econômicos. O pai precisava casar a filha, e era ele que decidia o casamento dela, com pessoas que fossem úteis aos seus interesses, de qualquer natureza, políticos, interesses econômicos, interesses estratégicos. Era assim que acontecia. Então a moça era apresentada para o seu futuro marido quando ia ficar noivo. E aí conhecia o que dele? Nada, absolutamente nada. Na nossa sociedade, hoje isso seria inconcebível, mas na nossa, existem no mundo pelo menos 40, 50 países em que esta ainda continua a ser a regra no momento das vinculações. Veja, se a gente escolhe quem toma caminhos diferentes, imagina quando você não tem essa opção. Quem é o sujeito? Olha, é o melhor partido para você. Pô, mas eu não estou preocupado com partido. Eu queria encontrar que esquece. Essa era a visão da sociedade brasileira até há 150 anos atrás. E o que são 150 anos na escala evolutiva para a jornada dos nossos espíritos? Absolutamente nada. Então percebam, reunir um grupo familiar às vezes não representa reunir pessoas afins. Eu tenho uma brincadeirinha que costumo fazer, às vezes são afins, mas de brigar, né? Não são afins de se harmonizar, afins de briga, então aí se junta. E cada reunião de família é uma tragédia, né? Vem alguém que não cumprimenta o outro, que sorri, mas não está de acordo. Bom, espero que ninguém aqui tenha passado por essa situação, e se passou, agora entenda o que a doutrina espírita vem nos dizer. Nós somos individualidades. Eu preciso ser melhor porque alguém está me fazendo ser. Eu preciso ser melhor porque eu estou convencido de que devo ser. E aí, pelo meu exemplo, pela minha postura, eu vou agregar quem quiser me acompanhar. Mas nós caminharemos juntos sem jamais nos anularmos. Continuaremos assim. Então é muito gostoso quando a gente acha espíritos que pensam como nós pensamos. Mas um detalhe curioso que se tem nas relações afetivas, e talvez por isso elas deem tão errado, é imaginar que são os opostos que se atraem, né? E o sujeito passa a vida inteira tentando conviver com alguém que não pensa como ele de jeito algum. Qual é a sua cor favorita? Vermelho. E a dele? Azul. Veja, como é que dá? Não dá. Ele é no vermelho e no azul. Bom, que comida você gosta? Ah, eu adoro arroz, feijão. E você? Macarrão. Imaginou conviver todo mundo assim na mesma casa? De manhã, o que você toma no café da manhã? Ah, o café está ótimo. E você? Ah, eu gosto do leite. Você come? Não como. Ah, mas são os opostos que se atraem. Bobagem. A gente só começa a experimentar a felicidade quando os iguais se atraem. Porque a partir do momento em que eu tenho uma pessoa que pensa como eu penso, fica tudo muito mais fácil. Eu não preciso explicar as coisas, ela pensa da mesma forma. Eu tenho uma visão que ela compartilha. Então veja como os espíritos estão certos ao nos informarem. São as afinidades que constituem os agrupamentos familiares. E ao contrário da sensação de abandono que os espíritos podem experimentar quando pensam diferentemente, espíritos iguais se procuram. E se procuram de tal sorte que levaram Emmanuel, no capítulo final do livro Há 2000 anos, a escrever uma das páginas mais lindas da literatura poética espírita, Alma Gêmea de Minha Alma. Estavam ali ele e Lívia em condições evolutivas completamente diferentes. Diz-nos Chico que até hoje
Lívia é extremamente mais avançada do que Emmanuel. E olha que Emmanuel a gente tira o chapéu, né? Imagina ela. Mas ela personificou a renúncia, o compromisso, enquanto ele, naquele encontro que teve com Jesus, que ele relata na obra 2000 anos, foi categórico em continuar no seu caminho. Na sua visão, ele não foi violentado por isso. Agora, o que os afinizava era tão forte que esses espíritos então se procuram, se ajudam, não às vezes na transitoriedade de 100 anos. Eu sei que para nós aqui falar em 100 anos representa uma coisa louca, né? Imagina, 100 anos, será que eu chego? O problema é que você já tem muito mais do que isso do ponto de vista das experiências. Então nós temos realmente chance de avançar. Para avançar é que faz-se necessário então o processo da migração da realidade espiritual para a realidade encarnatória, o que nós chamamos reencarnação, que não é uma doutrina espírita. É bom que todo mundo sempre leve isso em conta, né? Porque nós espíritas somos acusados de termos criado a reencarnação. É uma coisa ruim. Você sabe, a pessoa quando quer brigar, principalmente se for com uma visão religiosa um pouco mais estreita, ela nos diz: olha, vocês criaram essa história da reencarnação. Não criamos. O que os espíritos nos disseram, e se comprova pelo simples raciocínio, é que não há outra forma de entender as diferenças das nossas condições evolutivas sem a ideia da reencarnação. Para as visões religiosas comuns ocidentais, todo mundo nasce zerado. Nós começamos sempre do zero. Sempre do zero. Então, renascemos, começamos do zero. Renascemos é a reencarnação. Nascemos do zero. Então, eu nasço e começo a experiência. Morro. E aí, bom, aí cada uma delas coloca a gente em algum lugar. Vem o outro que nasce do zero e começa. Pergunta Kardec em A Gênese: qual a razão disso? Por que a sociedade evoluiu? Porque se todo espírito começa do zero, nós nunca teríamos condições de entender o progresso. O progresso só existe porque nós retomamos e trazemos então conosco as nossas experiências. E essas nossas experiências é que vamos trazendo, por exemplo, a demonstração das habilidades. Você que está nos vendo pode, tão logo a gente acabe a nossa conversa aqui, buscar aí em vídeos do YouTube, em informações do Google, notícias sobre crianças precoces. Quem são essas crianças? Por exemplo, pequenos compositores de 4 anos de idade. Tem gente que está com 70 e se colocar um violão para que ele faça alguma coisa, não vai saber nem empunhar o violão. A criança de 4 anos vai ao piano, dedilha e compõe. Mãe, dizia um filho de uma amiga nossa aqui de Bauru, eu quero tocar piano. E ela disse para ele: como é que você vai tocar piano se você nem consegue chegar perto dele em razão da altura que você não tem, né? Um catatal. Então me põe sentado. E a mãe pôs sentado. E ele então, com 4 anos e meio, começou a dedilhar com a direita, com a esquerda, e a mãe olhando aquilo e surpresa, e o menino disse assim: quero compor. Como? Quero compor, mamãe. Eu vou dizer as notas que você vai pôr. Pega o papel. E a mãe foi atrás no dia seguinte de arrumar uma página em que fosse possível lançar a composição, e o menino foi dizendo as notas que ele queria fossem postas ali. De onde ele trouxe isso? Ah, foi do útero da mãe, dirão os estudiosos da psicologia. Detalhe, a mãe dele de música não entende nada. O piano era um traste
que estava na casa, que havia sido de alguém do passado, quem já teve um piano em casa sabe que alegria que é tê-lo, né? Principalmente em mudança. Você subir e descer a escada com um piano é fantástico, né? É a hora que você pensa, por que ele não aprendeu a tocar cavaquinho? Pelo menos o cavaquinho, né? Eu já sou mais radical, a gaita, né? Ou uma flauta, porque se você pega, leva se perder, mas não, é um piano. Pois bem, esse menino aos 4 anos. Os que falam inglês, eu tenho amigos que estudaram inglês 14, 15 anos, falam bem? Falam. Mas tem criança que vai na escola de inglês e com uma agilidade tremenda tem o domínio da língua. Os outros estudarão e não serão capazes de dizer the books on the table, né? Ficarão em dúvida, pois aquele que traz a experiência não tem. A reencarnação então explica essas diferenças evolutivas que temos. Uns já espíritos mais experimentados, outros espíritos menos experimentados. E dizem os espíritos que a reencarnação, nos permite a solidariedade, de forma que os que estão mais adiantados se comprometem em amparar e conduzir os que não estão tão adiantados, porque também eles, por sua vez, são conduzidos por outros que estão mais à frente. Sabe qual é o nome disto? Amor. Este processo de você enxergar aqueles que precisam da sua ajuda, buscá-los e ampará-los, para que você também seja apanhado e amparado por quem está na sua frente. Este é o propósito do Espírito. O abandono, às vezes, é o abandono de alguém que faria uma trajetória de poucos passos e ela já se deu. Então, é um abandono ao cumprimento de uma etapa. E a pessoa, então, segue o caminho dela e nós seguimos aquele que é nosso. As famílias, quando espirituais, fazem com que os espíritos estejam juntos em qualquer circunstância. É curioso que muita gente imagina que, na realidade espiritual, os pais que teve na presente encarnação vão estar aguardando, né? Parece uma coisa assim automática. Será que meu pai e minha mãe estão lá me aguardando? Quando o sujeito aportar, vai encontrar pais e mães de outras existências e às vezes vai descobrir que o pai que ele imaginava devesse ser o companheiro não tem ligação nenhuma, não tem vínculo nenhum, já está em outro caminho, de outra forma. E isso não gera problema nenhum. Por que não gera? Porque nós, na sucessividade das reencarnações, precisamos aprender a conjugar o verbo amar. É este exercício de conjugar o verbo amar que nos torna melhores e há de nos tornar sempre melhores. E nós devemos conjugá-lo a tal ponto, aí está então Jesus, a nos trazer uma mensagem exemplificativa. Nós devemos amar até mesmo aqueles que não nos querem bem. O amar aos inimigos. Quer dizer, se amar os amigos é complicado, calcula que nível de doação, de crescimento espiritual nós precisaremos atingir para amar aos nossos inimigos. Significa então jamais, sob qualquer hipótese, se sentir incomodado, se sentir chateado por aquilo que outrem nos faça. A postura da pessoa só deve nos levar a pensar numa coisa: nós não podemos agir como ela. Há uma bonita explicação sobre essa questão do amor em plenitude, que é o amor até a quem não nos quer bem, que é exatamente esta, que talvez seja mais fácil de nós compreendermos. No nosso atual estágio evolutivo,
Se alguém pisar no nosso calo, no nosso pé, nós automaticamente não seremos simpáticos, né? Então, quando diz, imagina amar alguém que me perseguiu, amar alguém que me prejudicou, amar alguém que me fez perder anos, oportunidades, seja lá o que for, que relativamente a pessoa considera. Para nós, no estágio evolutivo atual, isso é impossível, né? O sujeito diz assim, olha, eu vou tentar ter alguma consideração, mas não vou conseguir amar. E Jesus veio nos ensinar a amar os inimigos. Por quê? Exatamente porque a sua condição evolutiva é tal que ele já percebeu pelas experiências que teve, pelo progresso que fez, que nós só seremos felizes assim. Mas ele entende a distância que estamos dele para chegarmos até aí. E nos recomenda, ame. Ame por quê? Pelas consequências práticas. Se você não conseguir perdoar, compreender, essa pessoa que você não conseguiu perdoar, compreender, ela vai ser uma pedra no seu sapato. Não porque vai se interessar por você. Pode ser que a pessoa nem se interesse mais, mas porque você estará vinculado a ela, tentando de alguma forma entender as razões que a levaram a agir assim com você. Então é importante que nós nos desvinculemos dela, por isso esquecer, aceitar, perdoar, para depois, num outro momento, amar. Vocês viram como junta tudo? Como a gente pega 4 temas soltos e quando os olha sob a ótica espírita, fica fácil colocar. Mas como é que a gente consegue isso? Bom, primeiro, conhecendo o Espiritismo, entendendo que ele é uma mensagem que nos veio ser apresentada de uma maneira racional, sem nenhum tipo de misticismo, sem nenhum tipo de construção, e com um grande desafio, o desafio de nos transformar em pessoas melhores do que somos. Como é que a gente faz isso? Bem, vamos passar aqui pelos 4 pontos que nós aprendemos, levando em conta que o amor é que deve ser o norte. Fomos abandonados? Abandonamos alguém? Deixamos certos propósitos? Deixamos certa convivência? Sem problema algum. Caminhemos. Exercitemos a compreensão de que aquele espírito que eventualmente trouxe para nós um problema, uma situação não querida, é um espírito que está na condição evolutiva que lhe é própria e que pode não ser a nossa. Possivelmente, esse espírito não tenha afinidades que faça com que ele seja o integrante da nossa família, a família espiritual. Nas reencarnações, pode ser que a gente esteja junto, pode ser que voltemos a caminhar junto e pode ser que efetivamente nunca mais nem ouçamos um falar do outro. Agora, se nós amarmos, toda essa situação será compreendida e a compreensão nos fará melhores, porque é este o propósito das nossas reencarnações. Nós voltamos para ser melhores. Ninguém vai, ao término da reencarnação, apresentar um balanço das coisas materiais que obteve, mas vai apresentar no seu corpo espiritual, no seu perispírito, os sinais do progresso evolutivo que fez em razão do bem que praticou. Você que está aí fora do recinto, talvez se perdeu um pouquinho do começo, eu fiz uma volta para você poder entender. E espero que tenha compreendido. Mas eu vou ver aqueles que me fizeram as perguntas aqui, né? Me deram os temas para ver se eles entenderam o sentido das colocações. O que vocês me contam? Tem que falar alto porque eu tenho que transmitir aqui se ficou claro ou não, né? Eu fui ouvido, Alexandre? O pessoal não reclamou mais do som? Até o cachorro ouvido.
Hã? Até o cachorro eles estavam falando. Ótimo. Então tá ótimo. Então o microfone está na altura adequada. Tudo bem, querida? Sem problema com o abandono, então? Vamos lá? Toca o barco. Família e reencarnação para você, né? Tranquilo, sossegado, Alexandre, sem enrosco. Quem me sugeriu família? Acho que foi legal. A mesma coisa. E o último foi o do amor. Tudo bem? Tá claro? O mais difícil de praticar é o amor. Tá legal? A reencarnação é automática, tá? O abandono aparece sempre que a gente não tem muita afinidade mesmo, tá? Aparece, vai aparecer várias vezes. Eu só tenho uma preocupação em relação ao abandono. Eu disse que ele podia representar o afastamento de pessoas, mas pode representar o nosso afastamento de condições que o nosso espírito precisa. Então há muita gente que abandona a casa espírita, há muita gente que abandona bons propósitos, há muita gente que abandona o desejo até de continuar encarnado. Percebam como é grave isto, né? Então nós não podemos abandonar a nós mesmos enquanto espíritos, porque é apenas quando nós nos amarmos, e aqui a gente volta a Jesus. Naquela célebre frase que todo mundo repete, às vezes sem pensar, dizendo que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, há um complemento tão necessário que Jesus não deixou passar em branco. É amar ao próximo como a si mesmo. Então todo aquele que abandona propósitos elevados, no limite abandonou a si mesmo, deixou de se amar. Isso pode ser tão grave que às vezes vai conduzir a pessoa a abandonar o projeto reencarnatório. Está perdido? Claro que não, está perdido, ninguém se perde, mas demorará um bom tempo para ajustar-se consigo mesmo. Então é importante que a gente, sempre que puder, faça lá um caderninho com as anotações dos nossos objetivos espirituais. Sei que material a gente tem sempre perto, né? O que você precisa? Sempre, se bater o olho no ambiente, faltava trocar aquilo, acrescentar aquilo outro, vai no carro, puxa, eu quero um modelo melhor, vai, sempre a gente vai ter uma questão material. O duro é que nós não temos essa mesma preocupação do ponto de vista espiritual. Então fazer esse caderninho, né? Enquanto espírito eu gostaria de, né? E não fazer como a gente faz com o regime, porque todo final de ano, no próximo ano eu gostaria de perder, vai perder sim, a calça, vai perder o agasalho, vai perder porque vai engordar um horror, né? Não, eu não gostaria de perder nada, eu gostaria de ganhar. Ganhar o quê? Talvez em paciência, em compreensão, em mútua aceitação, etc, etc. O propósito é de cada um de nós. Ok? Eu estou sem condição de ver o horário direito aqui, mas acho que o meu tempo está chegando no final. Tá? Agradeço muito a vocês que estiveram aqui, aqueles que nos ouviram. Reforço o convite feito na abertura do trabalho para que vocês venham, prestigiem. Toda a casa espírita se ressente do calor humano. É importante, viu? O pessoal aqui é acolhedor para chuchu. Venha, prestigie, sai de casa. Está um pouco frio? Nada que um agasalho não te permita chegar. Aliás, eu vou aproveitar então o agasalho que você está usando aí, se tanto, né? Porque às vezes é de casa, não, para reforçar a ideia do varal. É muito importante que todo mundo contribua, né? Essa casa tem promoções muito interessantes, né? Promoções voltadas para a pessoa humana. Eu, todos os anos, tenho a chance de contribuir com a atividade do Dia das Crianças. Todos os anos o Alexandre me pede, olha, lembra? Lembro. Ah, alegria! Então, eu gostaria muito de pedir a você que nos ouve, que entre em contato com os integrantes da casa para contribuir com o varal. É muito importante essa medida.
Nós não temos, às vezes, estruturas para fazer chegar àqueles que precisam o que nos sobra. Mas se isso ficar estendido numa rua, num ambiente que aquela pessoa frequenta, vai inclusive permitir-lhe experimentar, levar, sem a preocupação de ter que dizer muito obrigado. Aliás, é de Jesus. O que a esquerda faz, a direita não deve saber. Então, ajude, venha, contribua, venha até aqui, traga a sua contribuição, acione os elementos da casa para que eles vão até você buscar e, quem sabe, tantas pessoas que estão em situação muito mais delicada do que a nossa, do ponto de vista do que vestir, do que calçar, com a nossa atitude, elas encontrem a maneira melhor de continuar as suas jornadas. É um belo, um exemplar gesto de amor. Ok? Quem encerra? Mas eu primeiro obrigada pela presença, claro, mas pela força nos nossos trabalhos, e dizer que a gente é apenas um instrumento para que chegue até essas pessoas que necessitam de um agasalho, de um alimento. São ideias que a gente tem que eu gostaria que as pessoas, independente da religião, independente do que crê, abraçasse. A gente pode fazer o varal na praça, pode fazer o varal na frente de casa, no bar da esquina, e eu acho que é uma ideia muito legal, porque parece muita gente que dorme na rua agradecendo a roupa porque passava frio. Coisas, então, como a gente vai fazer? O que sobra na nossa casa, falta na casa de muita gente. Agradecendo também, o tema foi fantástico, eu acho que a gente pode ver o abandono por um outro lado hoje, que ele nos mostrou, não nos colocar em papel de vítima, talvez de aprendizado, e entender que quem abandonou, foi abandonado, enfim, tem alguma coisa a aprender, né? Quem somos nós para ajudar, certo? Então eu gostaria que nesse clima tão bom de paz que nos encontramos, consigamos manter nosso pensamento em Deus, no nosso mestre, nosso amigo, aquele irmão mais velho que cuida da gente, que nos ampara, Jesus. Agradecendo sempre a oportunidade, agradecendo aos nossos amigos espirituais que aqui estiveram intuindo e que consigamos realmente colocar em prática o que ouvimos aqui. Ter a tolerância, a paciência, principalmente o amor ao próximo, como a gente tanto pede para que Deus tenha conosco. Olhemos o nosso próximo como Deus, como nós gostaríamos que Deus olhasse para a gente. Agradeço a presença de todos, os que nos assistiram. Muitas bênçãos a todos, proteção aos seus lares. E vamos agora terminando o trabalho de hoje, agradecendo mais uma vez a presença. Que assim seja.